tema de hoje é aprendendo com os conflitos inevitáveis. Vamos repetir o tema de hoje? Aprendendo com os conflitos inevitáveis. Tiago 4:1, eu peço à igreja toda que leia comigo na tela e vamos juntos pensar no tema de hoje. Lá na tela, todos juntos. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Podem sentar-se. Irmãos, como eu entendo bem o que Jesus Cristo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, ele disse, não se turbe o vosso coração. Um coração conturbado, irmãos, é a fonte de toda guerra. Um coração medroso é a fonte de toda guerra. Tem gente que arma toda a sua casa, coloca grade, cachorro, cerca elétrica, prego e arame e tudo que você puder imaginar, porque ele acredita que alguém vai entrar ali para roubar a casa dele. O medo e a insegurança no coração dele é tão grande que ele então versa a tomar, antes mesmo que qualquer coisa aconteça, todas as providências, porque o coração está conturbado. Não se turbe o vosso coração. Às vezes nós não sabemos e não entendemos muito bem de onde vêm os conflitos, mas Tiago, irmãos, é a receita certa. A carta que estamos estudando com a juventude durante todo o mês de agosto, hoje é o melhor sermão que o culto de famílias poderia ter. Como trabalhar conflitos familiares, como resolver conflitos do casamento, como trabalhar a relação marido e esposa, como trabalhar a relação pais e filhos e como as famílias podem aprender a conviver umas com as outras e também na igreja. Você sabia que na procura por satisfação dos seus desejos, o egoísmo provoca desentendimentos em todos os seus níveis de relacionamento e muito especialmente no seio da família? O texto que lemos diz assim, de onde vêm as discussões e brigas no seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Quando nós somos egoístas a ponto de buscarmos os nossos próprios prazeres ou o nosso próprio deleite, irmãos, é dali que vamos ter o conflito. Procurando conquistar o que ainda não temos, invejando o que os outros possuem, fazemos guerra para conquistar as coisas. Geralmente nos afundamos ali em enormes conflitos e tensões, por quê? Queremos alcançar o que não temos, queremos buscar o que não alcançamos, ou então estamos ali em conflito porque estamos cobiçando o que é de alguém, ou cobiçamos ter o que alguém tem, e ali temos que fazer manobras, recursos. Muitos usam de mentira, de expedientes esquisitos, né? Usam de dissimulações para alcançar aquilo que então acham que precisam. Como o texto diz, cobiça. Para não brigar com o seu marido e não entrar em conflito com o seu marido, está lá no livro do pastor Davi Merck, aqui eu quero fazer propaganda, né, Rodrigo? Nós usamos o livro do Dr. Davi Merck, pastor Davi Merck, na classe de casais. Vocês estão no volume 1, né? Eu já estou no 3, então estou lá na frente. Ó. Quando vocês estão fazendo a batida de leite, eu já estou no meu queijo faz hora, eu estou no volume 3. E lá no volume 3, enquanto estudava lá sobre conflitos e tempestades, né, achei interessante a mulher que faz tudo para evitar o conflito. Essa aqui, se toda mulher aprendesse, era uma boa dica, viu? Que interessante o texto que o pastor Davi Merck coloca para evitar conflitos. Ele diz assim, pensa numa mulher sábia para evitar o conflito. O marido diz, querida, você acha que sou paciente? Repetindo, Hilda. Marido, você acha que eu sou... mulher, você acha que eu sou paciente? A esposa, com certeza, todo dia de meia-noite às 6. Eita, que mulher inteligente, né? Vai dizer que não. Né? Como é que ela é sábia, como é que ela percebeu, né, todo lugar da paciência e da santidade do marido, né? Não, todo dia, de meia-noite às 6, ó, certeza. Marido pergunta, querida, eu não sou organizado? E ela disse assim, é com isso que eu sonho todas as noites, meu bem. Marido, querida, você me acha preguiçoso? E ela disse, não, meu bem, fique tranquilo, nesse assunto você é um exemplo para toda a família. E já, o jeito era preguiçoso mesmo, hein? Até porque tem duplo sentido aqui, né? Querida, você acha que eu sou machista? E ela disse, fique tranquilo, posso garantir que eu não vou deixar você por causa disso. Quando entendo, e aí lendo esse livro, entendi a sutileza da mulher, a questão é, o conflito tem uma razão de ser. Ele vem de algum lugar. Ele vem porque então duas pessoas se deixam incendiar, ou ele vem porque duas pessoas acham
causa e consequência, ou até porque uma pessoa procura demais e incita demais o conflito. E aí quero colocar, eu não sei se tem os slides aí, a nossa equipe vai me acompanhar, mas eu queria colocar como primeiro ponto, pode passar para o próximo slide, que o conflito tem uma razão de ser. O texto diz em Tiago capítulo 4, versículo 1, acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Tiago capítulo 4, versículo 1. Os conflitos, irmãos, têm uma razão de ser, e nossa carta de Tiago a nós, igreja, hoje, no capítulo 4, verso 1, diz que este conflito tem origem nos prazeres que estão dentro de nós, no egoísmo e na cobiça que brota dentro de cada um de nós. Quase sempre o conflito passa a existir por uma exigência sua. Como é que o conflito surge? É do meu jeito ou nada feito. Essa é a frase do homem. Não é assim? Ou do meu jeito ou nada feito. Não tem como não ter conflito se de repente você pode chegar ao mesmo lugar, ao mesmo valor, quando a mulher tem outro caminho e faz de outro jeito. Você pode fazer do seu jeito, mas pode muito bem autorizar que a sua mulher também respeite e tenha o jeito dela de ser. Quase sempre o conflito acontece porque nós queremos que o nosso eu fale mais alto. O conflito se estabelece porque você luta com unhas e dentes para ter o que você quer. É como eu quero. E é do jeito que eu quero. Conflitos mais comuns da família são quais? Escolher um restaurante, coisa difícil. Eu gosto de macarrão. Minha esposa gosta de comida japonesa. Haja sushi, meus irmãos. Haja sushi. Eu fico um ano comendo sushi para ver se dá uma macarronada no fim do ano. É brincadeira, ela me leva para comer macarrão. Mas a gente vem vivendo e vai conversando com famílias onde o conflito é real até para escolher o tipo de comida, porque às vezes a pessoa tem um paladar diferente. Lugar para passar as férias. E isso é mais que dá conflito da família. Para mim é difícil porque eu tenho pouco dinheiro e quero economizar. E a turma só quer ir para o outro lado do mundo. Aí você fala, misericórdia, haja cartão e crédito para fazer o passeio das férias. Programa de TV, eu gosto de um negócio, fulano gosta de outro, eu gosto de uma série, ela gosta de outra. Eu sou Netflix, o cara lá é Amazon, né? Agora tem isso, né? Você tem que ver lá qual o canal e qual a lista de programas você vai assistir. Se com algum jeito ou com alguma conversa você não introduzir ali a ideia de que você pode ceder e conversar e dialogar, o conflito está estabelecido, porque ele tem uma razão de ser. São os prazeres. Eu quero ter prazer, eu quero me realizar, eu quero gostar do que eu gosto, eu quero fazer o que eu gosto. E para ter direito de gostar do que eu gosto, fazer o que eu gosto, você tem que me ouvir. Eu tenho uma notícia para você, querido irmão que está aqui, e para você que está em casa. Depois da queda do homem, depois que o pecado entrou no mundo, depois que o homem entrou para o pecado, o conflito tornou-se inevitável. Repita comigo, inevitável. Não vem achando que você vai viver sem conflitos, não vem achando que sua família não vai passar por conflitos, não ache que seus filhos não enfrentarão conflitos. O que a Bíblia diz é que por causa do pecado no mundo, o conflito tornou-se inevitável. O que então fazer e o que vai se fazer quando o conflito é inevitável? Primeiro, precisamos identificar a raiz do conflito e a origem dele. Assim sendo, a única maneira de lidar com esse conflito é identificar a raiz, ou seja, de cada um dos conflitos, onde está a sua origem e a sua raiz. Se o egoísmo, e é no egoísmo que muitos conflitos se originam, se no desejo de satisfazer a si mesmo, e é ali que muitos conflitos se originam, então você entende que ali está a raiz do conflito. Do egoísta, daquele que só quer satisfazer o seu desejo, daquele que só tem as suas vontades e não respeita de mais ninguém. Muitas vezes é aquele momento em que você coloca o seu eu como ídolo, né? Eu me amo, eu me adoro, não posso mais viver sem mim. Enquanto esse eu não morrer, irmãos, o conflito vai existir. Precisamos identificar os diferentes conflitos que se estabelecem para nós os cristãos e para as nossas famílias. Precisamos descobrir quais deles são necessários e ao mesmo tempo servem para nosso crescimento individual, de toda a família e para também o nosso desenvolvimento. E precisamos notar que muitos dos nossos conflitos não são para crescer, não são para abençoar a família, eles são nocivos e desnecessários. Entendeu o que eu disse? Existem conflitos produtivos, que você estabelece o conflito, monta um diálogo porque tem um problema, e quando resolve o problema, a família o quê? Cresce. Esse conflito é produtivo e necessário, tem que ajustar. Mas tem conflito nocivo, irmãos, e desnecessário, que é para satisfazer a nossa arrogância, o nosso eu, e produzir a satisfação dos nossos desejos. Isso é egoísmo.
esse conflito não é necessário, ele não precisava se estabelecer, ele deveria ser evitado. Quando nós lutamos para atender uma cobiça particular, o que estamos fazendo? Conflitando desnecessariamente. Mas, ao mesmo tempo, quando temos num conflito o objetivo de Deus cumprir um plano de abençoar a nossa vida, esse conflito é necessário e a gente tem que passar por ele. Abra sua Bíblia em Mateus 18:15, veja quando um conflito grave se estabelece, mas ele é extremamente necessário para que aquelas pessoas sejam abençoadas. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, não sei se nós vamos conseguir a projeção no meu retorno aqui. Mateus 18:15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você o quê? Ganhou seu irmão. Percebeu, Rodrigo e Miriam? O conflito aqui é produtivo e é bom. O irmão está pecando, você vai a ele, diz o texto, sozinho, com reverência, com respeito, não faz estapafúrdio do problema dele, não divulga para ninguém o pecado dele, é Deus, você e ele, e o objetivo é ganhar o irmão. Que conflito bom, Hilda. Se todo dia a gente tivesse um MMA da fé, né? Irmão assim conversando com o irmão, mas cujo objetivo, MMA da fé, estou falando do bem, não é do mal não, para ganhar o irmão. Conflito necessário. Gálatas capítulo 6, não sei se vai ter na tela, Gálatas 6:1, olha que riqueza de texto, e que estabelece quando o conflito ele é necessário, e vai fazer produzir efeitos maravilhosos na igreja e na família. Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão, cuide-se porém cada um, para que também não seja o quê? Tentado. Gálatas 6:1, qual é o objetivo aqui? O irmão surpreendido num pecado, você que é espiritual, deve o quê? Derrubá-lo, é isso que diz o texto? Deve passar a perna nele, diz o texto? Não, você que é espiritual, pode voltar ao versículo, você precisa restaurá-lo. Olha lá, se algum irmão for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo. Que coisa boa se nós pudéssemos ver a nossa igreja em conflito. Hilda, eu quero ser uma igreja em conflito, Hilda. Eu quero que a nossa igreja viva em conflito, porque se esse tipo de conflito inevitável acontece aqui, todos os dias nós teremos o quê? Irmãos que serão ganhos, e serão resgatados, e gente que será o quê, Fernando? Restaurada. Então entenda, quando o homem caiu, o conflito é o quê? Necessário. O pai que fecha os olhos a um problema do filho, a mãe que fecha os olhos ao problema de uma filha, e não os expõe ao conflito, vai pagar a conta. Porque entendo o que o texto está dizendo, o conflito nesse caso aqui é absolutamente necessário e nós precisamos nos expor ao processo. Segundo lugar, se o conflito, no primeiro ponto coloquei, não é? Que o conflito tem uma razão de ser, ele pode ser da razão pecaminosa, egoísta, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, ruim, mas ele pode ser um plano de Deus muito bom. A pergunta é, o que é do egoísmo, do coração errado e da cobiça do pecado? Diga não, ele é desnecessário. Mas se ele é para corrigir, para restaurar, para recuperar, para ganhar o irmão e para trazer a pessoa de volta ao lugar da Bíblia e do Evangelho, esse conflito é o que, irmãos? Necessário. E ele é do bem. E o pai, a mãe, a família não podem se furtar a esse espaço conflituoso. Segundo lugar, se afirmei então que os conflitos têm uma razão de ser. Segundo lugar, conflitos são inevitáveis. Vamos repetir juntos? Conflitos são, para você lembrar, até porque é uma frase só. Por que eu estou dizendo? Porque eu já defendi tudo isso na primeira tese. Eu só quero reforçar como argumento para você entender por que inevitáveis, pastor. Se o senhor está dizendo que cobiça, que aquilo que é desejo da carne eu tenho que evitar. Entenda bem, mas só vai evitar se você estiver em conflito. Como assim, pastor? Não entendi. Nem eu quando disse isso, mas depois eu explico. Veja bem, você está lá tentando com o desejo do pecado. Você está ali com uma cobiça nos seus olhos. Você está quase botando uma pessoa a perder porque você quer realizar um projeto que é pecado, uma coisa que Deus não aprova. Mas quando você estabelece um conflito entre fazer e não fazer, e Deus diz que é para não fazer, irmãos, foi o conflito do bem. Foi a vitória do bem contra o mal, irmãos, da carne contra o quê? O Espírito. Quem venceu? O Espírito, irmãos. O conflito foi produtivo. Amém, irmãos? Por isso que eu estou dizendo que é inevitável. Você vai sempre ter que tomar uma posição a respeito do conflito, ou você vai conflitar, porque luta e guerreia com alguém para derrubar, para tombar, para falar mal. Isso é o conflito que você deu lugar à carne. Ou você conflita intimamente consigo mesmo, pedindo ao Espírito Santo para vencer aquele problema.
E quando o Espírito Santo diz, você vai vencer, porque você tem domínio próprio. Repita, domínio próprio. Você passou pelo conflito para se dominar. A Bíblia diz, pelos pecados, né, pelas tuas fraquezas, você tem que dominar. E você pode dominar. Conflitos são inevitáveis. Conflitos são inevitáveis e fazem parte de toda a família. Não há família, não há filho, não há pastor, não há professor, não há profissional, não há ninguém no mundo que não passe por conflitos. O fato de sermos pecadores nos informa que sempre haverá diferenças e divergências entre nós, e muitas vezes divergência dentro de nós, internas, que precisamos resolver a favor do reino e às vezes lutando contra, né, o reino das trevas que está tentando entrar. Não se engane, boas famílias passarão por conflitos, bons pais passam por conflitos, bons pastores, santos homens de Deus estão expostos ao conflito todo dia. O que eles precisam é passar pelo conflito necessário e vencê-lo com a ajuda do Santo Espírito do Senhor. Eu coloquei uma frase, irmãos, que eu achei muito importante dizer e vou tentar explicá-la porque ela é difícil mesmo. Eu a redigi, mas ela é complexa. Se duas pessoas concordassem o tempo todo com o tempo, uma delas se tornaria desnecessária. Vou repetir. Se duas pessoas concordassem o tempo todo, com o tempo, uma delas seria desnecessária. Por quê? Coisa boa é concordar que às vezes precisamos discordar. Exatamente porque nós não somos iguais, e sim o quê? Diferentes. Não tem esse negócio de que eu acho azul mais bonito porque minha esposa acha mais bonito. Eu acho azul bonito e ela acha amarelo, rosa, verde, preto bonito. E nesse assunto não precisamos concordar. Entendeu a questão? Isto não é conflituoso. Isso não gera problema. E nós temos o privilégio de concordar que podemos o quê? Discordar. Temos que ter maturidade. E temos que ter maturidade a ponto de respeitar a pessoa. Se duas pessoas concordassem o tempo todo, com o tempo uma delas seria desnecessária. Por quê? Imagina se uma esposa vê o erro do marido e todo dia concorda com ele. Para que Deus colocou a mulher do lado do marido? Para ser o quê, irmãos? Ajudadora idônea. Se não for para ajudar, atrapalha. Se não for para cooperar, e não contribui. Então veja, se concordar o tempo todo, não ajuda o quê? Atrapalha. Se o marido levanta a mão contra o filho e vai tentar uma violência estúpida contra o filho, e a mãe não diz, meu bem, não faça isso, é contra Deus e é contra a Bíblia. Imagine se ela concordasse. Se duas pessoas concordassem o tempo todo, com o tempo uma delas se torna desnecessária. Ela descumpriu a sua função, ela desobedeceu a sua missão. Está ali para gerar o quê? O equilíbrio da relação. Coisa boa é concordar, que às vezes precisamos o quê? Discordar, exatamente porque somos o quê? Diferentes. Absolutamente diferentes. Veja Provérbios 27, 17, como nós aprendemos com a Escritura Sagrada. Provérbios 27, 17, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o quê? O outro. Coisa boa. Não dá para afiar faca com pena, né? Vai afiar faca com pena de galinha. Tenta afiar um facão com algodão. Tenta. Passa creme nível no facão. Vai ficar mais cego. Ferro afia com o que, irmãos? Ferro. Que sabedoria de Salomão. Salomão não está brincando, não. O que ele está dizendo é que quando um conflito se estabelece para o bem, e quando Deus coloca uma pessoa em conflito com uma outra pessoa, quando aquilo é de Deus, irmãos, glorifica, porque é para a sua salvação, é para o seu aperfeiçoamento, é para o seu crescimento, é para que a sua família se estabeleça num lugar melhor do que está hoje. Amém, irmãos? É isso que o texto diz. Quando o marido e mulher são melhores amigos, irmãos, um vai afiando o outro na relação. Por isso o conflito é inevitável, muitas vezes necessário. O segredo nesse caso é saber como responder ao conflito de uma maneira que no meio do conflito, o resultado dele agrade a Deus e glorifique ao Senhor. Terceiro lugar, irmãos, eu tenho 7 minutos, vou concluir. Terceiro e último lugar, como enfrentar o conflito de uma maneira que agrade a Deus. Esse é o terceiro e último ponto. Como enfrentar um conflito de uma maneira que agrade a Deus? O segredo para saber se o conflito será para seu crescimento e seu fortalecimento é descobrir se no processo ele atende seus desejos egoístas ou se ele revela e manifesta a glória de Deus. Preste atenção, porque aqui é a conclusão e você tem que entender, caso contrário, sai daqui dizendo coisa que eu não disse. Como é que eu posso, pastor, entendo aqui agora, é a última pergunta, como eu posso enfrentar o conflito de uma maneira que agrade a Deus? Eu preciso descobrir se o conflito atende meus desejos egoístas,
as minhas vaidades e minhas cobiças, ou se esse conflito revela e manifesta a glória de Deus. Em primeiro lugar, então, entender que se o conflito visa atender o seu desejo egoísta, não adianta orar por ele. Deus me abençoe com aquela mulher do Marquinhos, porque se eu ficar com aquela mulher do Marquinhos, eu me separo da minha. Você acha que Deus vai ouvir uma oração dessa? Sim ou não? Não. É pecado, irmãos. O adultério é pecado, a cobiça é pecado, e porque você deu lugar à cobiça, veja, a concupiscência gera o pecado, e o pecado gera o quê? A morte. Tiago é muito sábio. Abre Tiago capítulo 4, versículo 3, e entenda como Deus está dizendo que quando um conflito visa atender seu desejo egoísta, você pode orar e pedir, você não vai receber, porque Deus não atende egoísta. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos o quê? Errados, para gastar nos seus o quê? Prazeres. O indivíduo quer atender o seu prazer, o indivíduo quer atender o que? A sua vaidade. Imagina o sujeito orando, endividado já, sem emprego, sem salário, sem nada, precisando se capacitar a orar, precisando que Deus abra uma porta para ele, para trabalhar e pagar as contas. O indivíduo ora e diz de manhã assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sai de casa para comprar uma TV de 70 polegadas, colorida, display automático, controle remoto, arruma uma dívida de 5 anos. Quando volta em casa, imagina, a família não vai ter conflito nenhum, vai gostar do negócio. Por quê? O cara é louco. Além de distorcer a palavra de Deus que diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece, sem passar fome e necessidade. Paulo está falando de estar pronto para a dificuldade. O cara usa o texto para cometer um pecado contra a própria família e para, entenda bem, realizar um desejo que é para a sua própria cobiça. E ele nem tem condições de ter. Deus não abençoe, irmãos. Está escrito: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos o quê? Errados. Se o conflito visa atender seus desejos, você não deveria dar lugar a esse conflito, deveria deixar ele morrer na raiz, na origem dele, porque ele é contra Deus, e é por isso que você ora e Deus não atende. Por que Deus não atende essa oração? Porque Deus vê o coração, Deus sabe que o motivo é egoísta, assim é que Deus se recusa então a alimentar o nosso ego, porque o nosso ego, irmãos, é contra Deus, o nosso eu é contra Deus. Vivo não mais eu, disse Paulo, mas Cristo o quê? Vive em mim. Enquanto eu não morrer, o meu ego não morrer, Cristo não vive em mim. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Por quê? Porque pedidos egoístas não podem ser feitos em nome de Jesus, pois Jesus não faria tais pedidos, nunca abençoaria tais pedidos. O egoísmo, irmãos, não revela a glória de Deus, revela sim a miséria do homem. O egoísmo não manifesta a glória de Deus, mas toda a miséria do homem. Tiago 1,14, Tiago vai dizer: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Tiago 1:21, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Quando o homem tem toda essa maldade dentro dele todo esse pecado, o que ele deve fazer? Pedir a Deus que corte o mal pela raiz, corte esse conflito na origem. Senhor, que ele não saia de mim, que esses desejos morram dentro, e que o Senhor tire de mim esse desejo mau. Segundo lugar, se o conflito atender seu desejo egoísta, é contra Deus. Mas se o conflito revela a glória de Deus, ele é bom, inevitável, necessário e produtivo. Quando que o conflito revela a glória de Deus? A única maneira segura de vencer um conflito inevitável é ver a glória de Deus no final. É durante todo o processo de se deixar guiar pelo Espírito que entendemos como o Espírito Santo de Deus abençoou ali o conflito que se estabeleceu. Volta a Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo. Eu gosto da expressão aqui, Carlos Fernando, Fabinho, guiados pelo Espírito. Vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão, o texto diz isso, devem com mansidão ajudá-lo, cuidar dele, restaurá-lo. E coisa boa é saber que conflitos podem ser orientados pelo Espírito e podem ser, com a permissão do Espírito, um lugar para a nossa restauração. Para evitar o conflito é preciso então não fazer nada nem por ambição, nem por egoísmo. Vou repetir, para evitar o conflito não podemos fazer nada nem por ambição, nem por egoísmo. Abra comigo Filipenses 2 e veja, já estou concluindo, Filipenses 2, de 3 a 8.
Filipenses 2, de 3 a 8, temos um exemplo clássico de Jesus, como evitar conflitos e como dominar os conflitos dentro de nós. Filipenses 2, de 3 a 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2, 3. Veja o verso 4. Cada um cuide não somente do que é seu interesse, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês, coisa linda, Rodrigo, a palavra de Paulo. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Quer estabelecer um conflito maravilhoso, necessário, produtivo, um conflito que glorifica a Deus? Não faça nada, nem por ambição, nem por egoísmo. Filipenses 2, 3. Essa era a atitude de Jesus, por isso não pecou, né, Hilda? Por isso Jesus não pecou. Para esvaziar o conflito, para que o conflito perca força ou perca poder e perca intensidade contra você e sua família, querido, é necessário você se esvaziar de si mesmo. A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo. Filipenses 2, 7. Um homem vazio de si mesmo, ele não vai praticar cobiça, avareza, e não vai guerrear dentro do seu coração para realizar esses desejos maus. Ele está vazio de si mesmo, ele é um servo. Irmãos, como a criança nasce no pecado e em pecado às vezes ela se fortalece. Eu não sei se você já viu uma criança disputando o brinquedo, já viu? O negócio é doido, irmãos. Às vezes o negócio de uma criança disputando o brinquedo com o outro é tão doido que os pais ficam olhando para não se meter, porque daqui a pouco, se der errado com as crianças, são os pais que estão se atracando ali. O negócio é doido. Eu já vi o negócio feio, eu já vi. As crianças estavam se pegando lá e tal, aí quando foi lá, um pegou, meteu no outro, aí quando a outra falou, já que você não vai fazer nada, eu faço. Aí a outra pegou e foi na cabeça da mãe e deu uma martelada, do martelinho de borracha. E eu digo, olha a loucura que virou aquela reunião escolar. Porque se você deixar, o seu desejo egoísta e a sua ambição tomam força no conflito. Quando a gente vê uma criança disputando o brinquedo, é tapa, irmãos, para todo lado, porque a gente quer o que é nosso. Às vezes nós somos como crianças, disputando pelos nossos pecados. Imagina você lutando pelos seus direitos. Tem marido que chega em casa e mostra claramente o que é o egoísmo. Eu trabalhei o dia todo, eu sustento esta casa, eu tenho o direito de assistir o meu programa de TV em paz. Misericórdia. Como se a mulher, os filhos e quem está em casa não trabalhasse. Deus tenha misericórdia, os meus direitos. Valorizamos demais o nosso eu. Quando o nosso eu grita muito alto, irmãos, o conflito fica mais forte, mais alto. Esse conflito não abençoa, não agrada a Deus. Sabe, irmãos, quer identificar o conflito e ser abençoado por Deus? Ao perguntar o que eu quero, olha lá, hein, presta atenção. Ao perguntar o que eu quero, você saberá se o conflito é necessário. Pergunta, o que eu quero com essa ação? O que eu quero com essa atitude? Veja lá. Eu quero, por exemplo, respeito aos valores cristãos, conflito necessário. Eu quero agir por amor, conflito necessário. Eu quero expressar gratidão, conflito necessário. Eu quero carinho, manifestar carinho, conflito necessário. Eu quero passar tempo de qualidade com alguém, conflito necessário. Entre trabalhar muito, dobrar hora extra, cumprir escala, conflito necessário. Então, quando eu perguntar, eu quero, veja se esse conflito respeita os valores cristãos, se ele ama, se ele é grato, se ele é carinho, se ele dedica tempo, se ele fortalece o casamento, esse conflito é necessário, lute por ele. Ao perguntar o que Deus quer, você saberá quando o conflito é necessário. E aí é diferente de se é necessário e quando é necessário. Ao perguntar o que Deus quer, você saberá quando o conflito é necessário. Gênesis 13, 8. Vamos terminar lendo alguns textos aqui rapidinho? Gênesis 13, 8 e 9. Abra a sua Bíblia. O texto diz que Abraão e Ló estavam ali brigando. Começaram quase uma briga. Começou a iniciar uma contenda. Não chegou às vias de fato não, mas ia haver a contenda. Eles chegaram para ter a contenda. Gênesis 13, 8 diz que Abraão e Ló estão conversando. Aí Abraão diz assim, para que não haja contenda, por isso eu acredito que não chegou às vias de fato, para que não haja contenda entre mim e ti, meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Você sabe que Ló é sobrinho de Abraão. Abraão entendeu então que o conflito era o quê? Desnecessário. Para que não haja contenda, Gênesis 13, 9. Pode colocar na tela, Gênesis 13, 9. O que Abraão diz? Essa terra está diante de você. Você se aparta de mim. Você vai para o lado que você foi, ao lado que eu não vou. Quem é que pode fazer isso hoje, irmãos? Quem é que teria a ousadia de fazer isso hoje, né?
a parte dos bens que você quiser, fica. O que eu não preciso, o que você deixar para mim é meu. Ló pegou aquela campina linda de Sodoma e Gomorra e destruiu a família. Abraão foi para o deserto e viu o deserto florescer. Deus abençoou Abraão, porque Abraão evitou conflito desnecessário. Dê uma olhada em Gênesis 13, 14, 15, e veja que quando Ló vai com o olho, com aquele olho, para os bens e para aquela terra e verde, aquilo tudo, aquela família dele foi destruída. Lá em Sodoma só saiu ele e as filhas. Perdeu a mulher, sal puro. Agora, Gênesis 13, 14, 15. Gênesis 13, 14, 15. Diz que Abraão foi abençoado. Mandou o Senhor Deus Abraão levantar os olhos e disse: essa terra que você vê é sua. E quem te abençoar é abençoado, quem te amaldiçoar é amaldiçoado. Você é bênção, Abraão, e eu sou bênção com você onde você for. Porque ele evitou o conflito desnecessário. Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14. Eu vou concluindo. Gálatas 11 a 14. Paulo e Pedro. Paulo pega Pedro num pecado terrível. Pedro, grande líder da igreja, está em acepção de pessoas, cometendo a acepção de pessoas. Tudo aquilo que a Bíblia prega contra. Pedro, Gálatas 2, 11 e 14. Paulo repreende a Pedro e o corrige na presença de todos. Aquela reprovação e aquele pecado abertamente gera um conflito e um momento difícil entre líderes religiosos. Mas era bíblico, era necessário, porque na verdade Paulo está alicerçado na palavra. O conflito é bom. Atos 15, 36 a 40, confira. Atos 15, 36 a 40, Paulo e Barnabé. Barnabé queria investir no jovem imaturo João Marcos. Paulo disse: jamais, esse garoto me deu muito trabalho, arruinou a minha primeira viagem. Ele comigo não vai. Bata o pé, não vai. E Barnabé: vai, não vai. E os dois fizeram biquinho. Aí Tiago falou: chega, vocês estão fazendo vergonha na igreja. Tiago falou: chega. Atos 15, Barnabé leva João Marcos e vai para Chipre. Vaza. Paulo, pega Silas, vai continuar. E graças a Deus, aquele conflito foi evitado. Barnabé cuidou tão bem do menino João Marcos, que depois Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4,11, que João Marcos tornou um dos melhores discípulos de Jesus. E Barnabé não foi atrapalhado pelo menino imaturo, que não estava ainda pronto. Foi com Silas e plantou mais igreja do que poderia plantar em toda a primeira viagem. Entenderam o que Deus faz quando o conflito se estabelece? Era um conflito necessário, produtivo. E quem saiu ganhando foi o reino de Deus. Não venha dizer que aquele conflito não tinha um lugar de bênção no reino de Deus. Tinha sim. E Deus não estava lidando com homens imaturos. Deus estava resolvendo a questão da melhor maneira, porque os dois tinham absoluta razão. O menino precisava ser cuidado porque era imaturo, mas Paulo não tinha tempo a perder. E Deus resolveu, com solução imediata de conflito. Resultado? Bênção. Paulo e Barnabé tinham em mente o reino dos céus. O reino dos céus saiu ganhando. Ambos concordaram que aquele era o momento de discordar, porque eles eram diferentes. Ambos concordaram que aquele era o momento de discordar, porque eles eram homens diferentes. Aquele conflito foi abençoado por Deus. Vamos terminar? Provérbios 27, 5. Irmãos, eu quero terminar pedindo a Deus que eu possa aprender com os meus conflitos. Provérbios 27, 5 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo seu amigo. Quando seu amigo bater no seu ombro, né, Hilda, e disser: irmão, Natan, não é por aí não, agradeça. Leais são as feridas feitas pelo seu amigo. Provérbios 27, 5 e 6. Quando a mulher carinhosa, o marido carinhoso, pedir a você alguma coisa sobre uma roupa, sobre uma vestimenta, sobre uma postura, é melhor ser falado por ele, tocado por ele, do que receber escândalo das outras pessoas. Provérbios 25, 12, irmãos, eu vou terminando. Como pendentes de ouro, Provérbios 25, 12, e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para aquele que é ouvinte atento. O conflito é necessário. Provérbios 28, 23. Provérbios 28, 23. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que com lisonjas fica falando com sua língua. Fique de pé, em nome de Jesus, aqui em casa, e abra, por favor, a sua Bíblia. E terminamos todos juntos, lendo Provérbios 3, 11 e 12. Tem na tela, querido irmão da projeção? Será que tem? Provérbios 3, 11 e 12. Se tiver, eu agradeço, porque é o último texto. Eu quero já orar pelo sermão. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor,
nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como um pai, o filho a quem quer bem. Para Deus, o conflito entre Ele e você sempre será necessário, para que Ele possa corrigi-lo e colocá-lo no caminho dEle, no lugar que Ele deseja que você esteja, conhecendo a vontade dEle. Há conflitos egoístas, há conflitos desnecessários, fruto do nosso interior cobiçoso, de nossa proposta imoral. Não dê vazão. Mas a todo conflito bom, inevitável, que o leva para o lugar onde Deus quer que você esteja, diga: abençoado seja o lugar do conflito, onde em conflito com meus medos, minhas dores, em conflito com os meus pecados e com os meus erros, eu faço a opção de amar Jesus, de servir Jesus e de pôr no lugar dos meus erros o Evangelho de Cristo. Amém?